Noite de Libertadores por aqui, você ao longo de todo o dia acompanhando com a gente essa cobertura especial, jogo exclusivo aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus, e você vai conosco até o pós-jogo também, trazendo todos os detalhes, tudo que acontecer por aqui na Zona Leste de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no provável time do Fernando Diniz para essa partida, para logo mais? Como deve vir o Corinthians para essa partida contra o Peñarol? Corinthians ainda não vazado nesse trabalho de Fernando Diniz, de um sistema defensivo muito elogiado, e deve ser essa a base do Corinthians, Capita. O que a gente imagina que seja mesmo a espinha dorsal desse time do Diniz. A dúvida lá na frente, quem fica com o lugar do Kaique, se o Vitinho ou o Lingard. O Vitinho, o mais lógico dentro de características, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Também se discute muito o André, por conta dos últimos acontecimentos e cartões, enfim, mas também acredito que o Diniz vai manter o André entre os titulares, dando esse voto de confiança, enfim, fazendo o que ele costuma fazer também dentro do seu trabalho. Não é isso, eu acho que a escalação do Corinthians é muito próxima do seu principal time hoje, né? Tirando a ausência do Memphis, mas se você olhar ali, é importante a volta do Mateuzinho, né? O Ranieri jogou o último jogo como lateral, foi muito bem, mas é importante a volta do Mateuzinho, a volta do Hugo Souza também. O Corinthians mantém a sua dupla de zaga, né? Isso é importante também para o crescimento dos dois, ele criar uma conexão, repetir a escalação, criar uma confiança entre eles, com o Bidu na esquerda. Eu acho que é importante a manutenção do André, eu acho que ele já, com certeza o vestiário o corrigiu, né? Acho que os jogadores do Corinthians, os mais experientes, corrigiram essas atitudes, as últimas atitudes do André com relação a expulsões, o Diniz também. Então, assim, aí que o Corinthians tem de principal, eu acho que é importante a presença do Vitinho, que é um jogador que te entrega também uma questão defensiva, uma recomposição, um pouco mais de velocidade. Acho que o Lingard fica com uma boa opção para segundo tempo. Então é isso, assim, o Corinthians muito bem formado, é um time confiante, principalmente na questão defensiva, que é importante para um jogo de Libertadores, e a expectativa muito grande para que o Corinthians consiga repetir atuações parecidas com o que fez dentro da competição e saia daqui com os 3 pontos importantes para o clube hoje. O Zupa, aí em cima daquele assunto que a gente falava das individualidades, né? Garro, Ranieri, caras que têm sido destaque nesse novo momento do Corinthians com o Fernando Diniz. O próprio treinador tem falado muito deles, né? Sim, e Matheus Bidu também, né? Dá para colocar um jogador que cresce, que tecnicamente vem bem já há mais de uma temporada, e com o Diniz tem margem para crescer. Fez um golaço contra o Vasco, vindo por dentro, numa triangulação muito bonita. Então são individualidades que aparecem também. Em relação à escalação, eu vou divergir do Capita em relação ao ataque. Eu tiraria o Vitinho, deixaria o Lingard jogar, embora o Vitinho tenha participado dessa linda triangulação domingo aqui contra o Vasco. Eu vejo o Vitinho ainda como atacante, como uma peça pouco produtiva. O Lingard não mostrou nada que garantisse titularidade, muito longe de ser o que se espera ainda. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para o Lingard começar o jogo e tentar encontrar um caminho mais, botar o Yuri para jogar também. O Yuri não está no seu melhor, mas é a melhor formação basicamente que o Diniz tem para colocar, e é uma formação que vem conversando com aquilo que ele quer que o time seja, e o meio-campo que joga. O próprio Ranieri, que não é um jogador muito técnico de ir pro jogo, tem tentado um pouco mais com o Diniz. Bidon tentando se encontrar com o Garro. Acho que esse é o desenho e acho que essa é a postura que se espera do Corinthians hoje aqui em casa. Você segue com a gente, acompanhando tudo direto aqui da Neoquímica Arena, toda a nossa programação. Tem Equipe F, tem Abre Jogo, tem pós-jogo com linha de passe, tudo desse Corinthians e Peñarol, jogo exclusivo aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Porque nós vamos terminar essa edição do Sport Center em festa com o Poropopó. Como assim, Gustavo Zupac? É que assim, me explica, por favor. O canto do Poropopó é um canto que existe há muito tempo, mas que desde 2024 ele virou uma febre nos jogos do Corinthians, né? Inclusive entre os próprios jogadores. E aí a gente teve a ideia dentro da nossa redação de contar a história. Há quanto tempo surgiu? Da onde surgiu? Por que é que surgiu? E a gente encontrou alguns caminhos para explicar da onde veio o Poropopó, que hoje ganha o coração de 10 em cada 10 corintianos. Então, das arquibancadas, o nosso beijo para quem nos acompanhou e Poropopó para vocês no nosso Sport Center. Valeu, Capita, valeu, Zupa, valeu, turma. Valeu demais. A letra é fácil. Poropopó, pó, 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 pó. Poropopó, pó, 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 pó. A coreografia autoexplicativa. O Poropopó, ele simboliza muito isso, né? Do branco abraçar o preto, o pobre abraçar o rico. O Poropopó virou um patrimônio da torcida do Corinthians. Envolve até quem nem está na arquibancada. Cara, a gente sente que o torcedor tá ali dentro de campo, tá ali com a gente em cada lance.
E para entender por que esse hit ganhou 10 em cada 10 corintianos, foi preciso ir bem além da parte musical. Que o corintiano, hoje em dia, ele se apegou a esse grito, saber que quando a gente puxa esse Poropopó, é para levantar a equipe, é para puxar a equipe para vitória, para vencer. O grito é esse, né? O Corinthians veio para vencer. Aí está um dos segredos deste sucesso. Um espelho do estereótipo do corintiano. Maloqueiro e sofredor. O Poropopó ganhou o eco mais forte no medo do rebaixamento em 2024. O Ciro, que é nosso mestre de bateria, ele falou: Ale, eu sempre pensei em fazer o Poropopó no estádio inteiro. Eu falei: caramba, Ciro, que ideia sensacional, mas como é que a gente vai fazer isso? Acionamos o Corinthians, porque não precisava de uma sincronização entre todos os setores do estádio. E ele falou: não, precisava de uma contagem regressiva no telão, tem como? Aí ele falou: tem. Foi 14 de abril de 2024 contra o Atlético Mineiro. Quando a gente viu aquilo sair do papel e ir para as arquibancadas em todos os setores, para nós foi muito gratificante. Mas engana-se quem acha que essa história começou agora. Bem antes dos tempos de Neoquímica Arena, há quase 40 anos, era no Pacaembu que o Corinthians resolvia os seus problemas. E foi aqui que o Poropopó foi ouvido pela primeira vez. Eu vi o Poropopó a primeira vez aqui no Pacaembu em 87, criado pela torcida do Corinthians, entendeu? Dia 25 de julho, Corinthians de 87, Corinthians 3, Guarani 1. Pacaembu com 49 mil pessoas. Aquele ano a gente fez um primeiro turno para cair para a segunda divisão, né? Da lanterna a gente foi para a final. Tá? Perdemos a final, mas foi um ano muito difícil. E foi nesse ano que surgiu o nosso grande marco que está até hoje, né? Que é o Poropopó. Ajudou demais, entendeu? Esse canto, o Poropopó, ajudou demais. Uniu, né? Porque, na realidade, os nossos gritos de torcidas, a gente não tem um departamento que cria, né? Ninguém... Isso vem de momento. Cada associado manda uma bandeira lá pra quadra, manda um grito de guerra, aí a gente analisa na arquibancada. Pegou, vai embora. Eu estava na batucada e embaixo da gente assim tá o Miguel, tá? Infelizmente já se foi, né? O Miguel é um cara que morava ali no Glicério, um cara muito participativo em arquibancada. O jogo estava muito pegado e a gente precisava vencer aquele jogo de qualquer jeito. Daí o pessoal se uniu e falou: nós vamos lançar, vamos todo mundo se abraçar aí, vamos criar aquela corrente de força, de vitória e vamos gritar. Aí começou. Se existe certeza sobre quando surgiu o Poropopó, há um delicioso mistério sobre a origem da música. Mas a mais saborosa versão tem barba branca e usa um nariz de palhaço. Existe uma pegada meio circense por baixo de tudo isso. Eu trabalhei muito com circo, curti muito circo. Luiz Carlos Bahia fez parte do Bambalalão, programa infantil que brilhava na TV Cultura no início dos anos 80. Ele era o Baiapó, que era a dupla de outro palhaço. Eu ia fazer dupla com Chiquinho Brandão, que fazia o professor Parapopó. Baiapó e Parapopó eram um sucesso com a criançada. Mas faltava algo. Faltava a música. Aí eu entrei fazendo o Parapopó, como se estivesse procurando o professor Parapopó. E aí, pra minha surpresa, eu tô assistindo a televisão e vejo o jogo do Corinthians. Quando eu vejo a torcida gritar Poropopó, eu fiquei numa felicidade incrível em ver aquele pessoal fazendo aquele movimento que a gente chama na Bahia de furdunço. Inspirado na dupla do Bambalalão ou não, esse furdunço atravessou gerações e hoje virou ritual na Neoquímica Arena. Mais do que unir apenas torcedores, virou um elo entre quem torce e quem joga. Teve um jogo que, depois de uma vitória sensacional dessa, que a gente insistia muito para eles irem, nós se abraçamos e eles se abraçaram junto. Aí teve essa ligação da torcida com os jogadores de fazer esse Poropopó. É o que mais a gente se conecta, porque é onde está todo mundo junto, abraçado, para torcer pelo Corinthians, como se fosse a gente ali, todos os jogadores juntos, para representar essa camisa.
para popó, 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 para popó, popó, popó. O abraço que envolve e o grito que empurra. O Poropopó virou identidade corintiana. Entender o porquê é tão fácil quanto decorar a letra. Fiel, a perseguição continua, saindo um pouquinho agora do futebol, do campo, né? Hoje tem Corinthians, mas é notícia de última hora, a perseguição continua. É importante você saber, é importante você comentar aqui embaixo deixando sua opinião. E se tiver a opção de hypar esse vídeo, hype esse vídeo para chegar ao maior número de corintianos. Fortalece com o like também, porque é um absurdo o que estão fazendo com o Corinthians. O Corinthians é multado novamente e o André sofre um novo gancho após aí a partida e os episódios que aconteceram contra o Vasco. Se liga, ó. Após serem denunciados, né, pelo STJD, isso daí você já sabia no início da semana, devido aos ocorridos ali durante o duelo contra o Vasco no domingo, o Corinthians e o volante André foram punidos nessa quinta. Agora, a corte julgou e aplicou ao atleta uma suspensão de 2 jogos, fiel. 2 jogos. Enquanto o clube foi condenado ao pagamento de 2 multas que totalizam 13 mil. André foi punido com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se liga, ó, por praticar jogada violenta. Você viu eles fazerem isso com outros jogadores de vários outros times, onde tem acontecido várias outras vezes, não só no Brasileirão, mas em vários campeonatos do Brasil, você viu? Comenta aí algum que você lembra. O jogador recebeu o cartão vermelho aos 45 minutos do primeiro tempo após aquela jogada dura, realmente. Para mim, desleal, realmente. Teve a maldade? Não sei, parece que não, mas não tinha necessidade, né? Mas agora vai tirar o cara 2 jogos, multar o Corinthians? Tem feito isso em todas as entradas duras que acontecem no futebol brasileiro com todos os outros times? Você vê essa recorrência ou só com o Corinthians agora? Pegou o Corinthians para ser o modelo, o exemplo de força, de punição do STJD, da CBF. Baixa certa para o duelo aí contra o Mirassol, ele já era, né? O volante agora também desfalca o Corinthians diante do São Paulo. No clássico, jogador que vem sendo o titular recorrente não vai poder jogar o clássico. O Corinthians foi multado em 10 mil pelo atraso na reposição de bolas feita pelos gandulas. Acontece só no jogo do Corinthians. Estão multando nas outras partidas também. Além disso, com base no artigo 206, tanto o clube quanto o Vasco foram condenados ao pagamento de 3 mil cada em decorrência de atrasos para o início da partida. Novamente, tem dado essas multas em todas as partidas que tem atraso também, no Brasil todo. Apesar das punições, o Corinthians foi absolvido de outras 2 denúncias, porque era para ter mais. Ó. O clube foi absolvido da acusação de uma cusparada de um torcedor contra a arbitragem e o policiamento na Neoquímica Arena após a identificação e punição aplicada ao responsável. E outra denúncia que acabou sem penalidade foi a da exibição da frase "Taquera virou baile" no telão da Neoquímica Arena em provocação ao time carioca. Corinthians, mais uma vez perseguido pela arbitragem, o STJD, a CBF. Deixa suas opiniões aí no comentário, que você já entendeu a minha. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, divulga para todo mundo aí, dá um hype, dá um like que ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians, contra tudo e contra todos.